Olá, Ana de Brito aqui novamente para mais um papo leve, mas com profundidade. Hoje o que eu trouxe aqui foi um texto de minha autoria de muito tempo atrás, que eu achei bem interessante e acho que tem aí um aprendizado, ou pelo menos eu queria mesmo compartilhar isso com vocês, que foram sentimentos que eu tive naquele momento, naquele instante, e o quanto eu percebi, né, que teve aí uma alteração à medida que um texto pequeno, ele se alterou e fez com que eu chegasse a uma conclusão. E eu achei bem interessante. É por isso que eu quero compartilhar. Então, o nome do texto é O Contato com Meu Mestre. E eu falei assim no texto: como acharei meu mestre? Tantos são aqueles que me dizem que o contactaram. Sonho quando serei finalmente brindada com esse encontro. Sinto que ele se encontra do meu lado. Onde estou, ele está. Mas ainda não fala comigo. Posso senti-lo. Sinto-o de uma forma vívida, forte. Às vezes consigo até vê-lo. Pacientemente espera flutuando próximo a mim. Tenta se conectar em outra linguagem que busco incansavelmente, mas que ainda não aprendi. Frustração de saber que estou tão perto e tão distante. Percebo meus pensamentos confusos. Acho que ele está dentro deles, mas ainda não consigo decifrar. Talvez não tenha que saber quando eu começo, quando ele começa. Ter um mestre pode ser isso, estar tão unificado que não o percebemos separado. Gente, nesse texto, claramente, né, eu percebi em mim uma... Sabe como a gente vai construindo, né? A gente começa a refletir e a gente vai fazendo a construção do nosso raciocínio e a gente vai concluindo. Bom concluir, não, mas o bom saber é que a gente, a partir do momento que a gente começa a se dar o direito de se abrir, o direito de crescer, o direito de se autoconhecer, o direito de se autodesenvolver, a gente começa a passinho ir construindo uma forma de ser que amplia a nossa vida, né? E de uma certa forma nos liberta. Então, quando eu vi esse texto, eu percebi claramente os degraus pelos quais eu subi num texto tão pequeno. Eu comecei falando da minha frustração, ou seja, eu comecei a falar que eu percebia que todo mundo tinha um mestre, ou todas as pessoas nesse mar de ilusão que a gente vive buscando um determinado mestre, né, que está externo a você, e eu concluo que esse mestre, na verdade, está dentro de mim. Que esse mestre sou eu mesmo. Que esse mestre se confunde comigo. Então, eu queria que passar dessa construção da gente começar a perceber que nada está fora da gente, todas as nossas forças estão dentro da gente, que o mais importante é a gente contactar esse sagrado, esse divino, essa sabedoria interna que a gente tem, é essa conexão. Então, e deixar de olhar para fora, porque nada de fora pode ser mais completo do que isso que você tem dentro, porque a centelha que você tem dentro é parte do todo. Ela veio do todo, ela tem um contato com o todo, ela traz uma sabedoria incrível e a gente não valoriza, a gente não faz essa leitura, a gente não deixa isso, a gente fica olhando para fora, buscando isso que está dentro, fora o tempo inteiro. Então, nesse texto eu vejo claramente o quanto eu comecei fora e cheguei à conclusão de estar dentro. A partir de um simples texto, eu consegui trazer clareza para alguns sentimentos que eu estava tendo. Então, às vezes uma técnica, talvez seja uma técnica boa da gente usar, né? Escrever, porque o ato de escrever ele faz com que a gente consiga realmente elaborar as coisas com mais facilidade. Porque às vezes a gente está raciocinando e refletindo sobre alguma coisa e o que acontece? A gente meio que perde o fio da meada, fica a mente
ela se perde muito quando a gente está em processos mais profundos de reflexão, em processos de aprender a lidar com as situações. Então é importante que a gente consiga talvez talvez falar num gravador ou escrever. Eu prefiro particularmente escrever, mas eu acho que o fato de falar, deixar gravado, ouvir aquilo que você falou, para você conseguir ver onde estão as falhas ali do teu raciocínio, é importante. Então, desse texto eu tirei o aprendizado e eu vi claramente os degraus pelos quais eu passei durante ali aquela escrita, e foi um texto pequeno, né? Parece até que quando eu comecei a escrever eu já sabia a resposta, né? A sensação que eu tinha, eu sabia a resposta, mas ao mesmo tempo eu precisava colocar isso no papel para trazer mais clareza para dentro de mim, né? E de tentar esse contato interno e entender que o meu mestre sou eu mesmo, ou seja, eu tenho essa centelha divina que me ampara, que me inspira, né? E que me intui de todas as coisas, e a partir do momento que eu valorize isso, isso vai se expandir, né? Eu tenho a capacidade de expandir o meu próprio ser, né? E trazer para mim, para minha vida, aquilo que eu vim construir, aquilo que eu vim desenvolver. E tá muito grata com isso, porque quando a gente está com esse contato, a gente fica, parece que a nossa energia amplia, sabe? O nosso campo áurico, ele vibra, né? Ele vibra com uma outra energia, tá bom? Então eu queria trazer aí essa minha experiência pessoal, né? Porque não deixa de ser uma experiência pessoal, baseada aí nos meus trabalhos, né, diários da época. Nessa época eu era muito disciplinada. Eu ainda sou disciplinada, mas não sou tanto, tá? Eu sou sincera, eu não sou tanto, eu sou mais relaxada. Hoje eu sou mais leve. Antes eu era bem focada e bem firme com a minha decisão de me autotransformar e realmente de limpar conteúdo. Eu tinha decidido realmente transformar a minha vida. E é um processo de decisão. Então eu era bem disciplinada aí, então eu ficava bem conectada, então eu tinha uns processos de conexão bem fortes, mas seja o que for, agora eu consigo ver claramente esse degrau, né, de um nível que eu saí de compreensão para um nível maior. E isso eu acho legal compartilhar, tá bom? Me diz aí o que você acha, fala para mim no comentário o que você achou do texto, se você conseguiu perceber aquilo que eu quis passar nesse texto, e se você vê isso como uma verdade, se você percebe dentro de você que existe algo dentro de você que fala mais, mas que você fica sempre com os olhos voltados para fora. Fala aí o que você faz, se você fazia como eu, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like, compartilhar e até a próxima.